Em 2011, era anunciada uma obra que prometia mudar a cidade de São Paulo. A zona sul da capital paulista teria um transporte público do futuro, que buscava ser mais barato, mais tecnológico, mais ecológico e mais bonito que todos os outros. Bom, estamos falando do monotrilho. Ele seria uma espécie de trem elétrico que, como diz o nome, anda sob um único trilho, ao invés de dois. O seu diferencial é que ele se move através de estruturas elevadas, o que ajudaria não só na paisagem da cidade, como também diminuiria o trânsito de São Paulo. Assim, o até então governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, assinou o contrato de implantação da linha 17 Ouro, a primeira linha do monotrilho. Mas essa obra do futuro nunca se tornou presente, porque a ideia era inaugurar essa obra antes da Copa do Mundo de 2014, já que o Brasil ia receber muitos turistas. Inclusive, algumas estações do monotrilho seriam próximas ao aeroporto de Congonhas e ao estádio do Morumbi, justamente para facilitar a ida dos torcedores até o estádio. Porém, passados 10 anos depois da Copa do Mundo do Brasil, e essa obra nem sequer foi concluída. O que se vê na realidade são rachaduras, infiltrações, vigas expostas e enferrujadas. Essa construção, que está parada há mais de uma década, não passou nem perto do que havia sido prometido. Isso porque, depois de uma série de investigações e estudos, foram descobertos vários problemas no monotrilho. O que era para ser barato virou um prejuízo bilionário. O que era para ser tecnológico ficou ultrapassado. Era dito que seria uma opção melhor para o meio ambiente, mas foi desperdiçado um monte de material e algumas partes da construção até se tornaram depósitos de lixo e centros de usuários de drogas. E nem precisamos falar da beleza, né? Essa enorme estrutura de concreto tá literalmente caindo aos pedaços bem no meio das ruas e acaba prejudicando a qualidade de vida dos moradores da região. Além de tudo, adivinha? As empresas responsáveis por essa obra foram investigadas por corrupção. Mas a pergunta que não quer calar: o que de fato aconteceu? Por que essa obra parece que tá largada há tanto tempo? Será que nenhum governador consegue resolver isso? E qual seria a solução para esse descaso com o dinheiro público? Bom, são essas questões que eu vou esclarecer nesse vídeo. Caso você goste do vídeo, você pode deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você, assim como eu, também gosta de estudar política, filosofia e história de uma forma mais aplicada, aqui na descrição eu deixei algumas recomendações de livros para você começar ou até se aprofundar nesses estudos. Então, se tiver interesse, pode dar uma conferida aqui embaixo. Bom, quando ele foi anunciado, o monotrilho parecia ter muitos benefícios e até chamou uma atenção por ser uma grande novidade para a época. Em 2009, ele surgiu como um projeto conjunto da Prefeitura de São Paulo com o governo do estado. Mas qual era seu principal objetivo? Ele buscava justamente expandir a rede de transporte público para os bairros mais isolados da capital. Ou seja, os principais beneficiados seriam justamente a população mais pobre, que geralmente mora longe do local de trabalho. A comunidade de Paraisópolis, por exemplo, teria uma estação muito próxima. Mas o que se descobriu depois é que o monotrilho, na verdade, não era a melhor opção. E não sou eu que estou dizendo. Os jornalistas e acadêmicos daquela época já desconfiavam das tantas vantagens que o governo afirmava ter o monotrilho. E é importante enfatizar que, nesse período, as empresas do ramo metroferroviário tinham muita influência sobre os políticos. Inclusive, o Gilberto Kassab, que era o prefeito de São Paulo, chegou até a receber convites de empresas estrangeiras que fabricavam o monotrilho. Então aí vemos o primeiro erro. A politicagem falou mais alto que os dados científicos. Isso porque a previsão inicial era construir 18 estações nessa linha, com um custo de 3,1 bilhões de reais. Mas, meus amigos, não foi feito um único estudo de demanda para ver se essa realmente seria a opção mais adequada. Os corredores de ônibus, por exemplo, seriam uma alternativa muito mais barata, mesmo se fossem aqueles BRTs, que são os ônibus mais chiques e confortáveis. E essa diferença não é pouca. Enquanto o custo do quilômetro do monotrilho era mais ou menos 580 milhões, o custo do quilômetro do BRT poderia ser de apenas 100 milhões. Além disso, a estrutura do monotrilho ocupa quase o mesmo espaço do metrô. Porém, mesmo com todas essas ressalvas, em 2012 deram início às obras.
Só que de 2012 até 2024, ela passou pela mão de 5 governadores e basicamente continuou a mesma coisa durante todos esses anos. Pra você ter uma ideia, o que era pra estar pronto em 2014, no final do governo do Geraldo Alckmin, não tinha nem 30% das obras concluídas. O que contribuiu pra esse atraso foi que nesse período acontecia a Operação Lava Jato, em que várias empreiteiras e construtoras foram investigadas por lavagem de dinheiro e pagamento de propina, e a obra do monotrilho também estava sendo investigada, já que também era um dos grandes projetos urbanos. Bom, depois desse período, sem quase nenhuma evolução, só foram construídas algumas estações e as vias elevadas. Então, só em 2020, na gestão do João Dória, os trabalhos foram retomados, agora com um prazo de término até o final de 2022. Mas, como nós sabemos, isso não foi cumprido, e em 2023 ainda faltava concluir 20% do monotrilho. Atualmente, na gestão do Tarcísio de Freitas, a construção da linha 17 Ouro desse monotrilho foi retomada, já que o governo assinou o contrato com uma nova empresa. E agora, a conclusão do monotrilho está prevista para o segundo semestre de 2026. Me diz aí nos comentários se você acha que agora o monotrilho finalmente vai ser concluído, ou se vamos ter que esperar mais alguns anos por isso. Bom, independentemente do resultado, até hoje nós brasileiros estamos pagando o prejuízo dessa brincadeira. O monotrilho, que custaria inicialmente 3,1 bilhões, já consumiu 4 bilhões de reais. Porém, a obra não está pronta, então provavelmente um bom dinheiro ainda vai ser investido. Ou seja, o gasto total nessa obra vai passar dos 4 bilhões. O mais decepcionante disso tudo é que o projeto de construir 18 estações foi reduzido para apenas 8, para facilitar e acelerar o término das obras. Então, no final das contas, o monotrilho saiu mais caro do que o planejado, mas o resultado final vai ser pior do que foi prometido. Toda essa demora ainda causou uma série de paralisações dos funcionários da obra e até alguns acidentes bem graves. Bom, e no final de tudo, quem foi mais prejudicado era quem mais necessitava dessa obra. Isso porque a falta de organização afetou diretamente as pessoas que moram perto do monotrilho. Pra você ter noção, alguns terrenos que estavam no espaço que seria usado para a estação, no início das obras precisaram ser desapropriados. Porém, muitos moradores desde 2011 até hoje não foram ressarcidos com o dinheiro dos seus imóveis. Alguns tiveram até suas casas danificadas pelas obras, mas também não receberam nenhuma ajuda do Estado. E você lembra que o monotrilho tinha sido projetado para ter uma estação próxima ao Morumbi? Então, só tem um pequeno problema. O estádio do Morumbi foi desclassificado para sediar a Copa do Mundo. Como eu já expliquei nesse outro vídeo aqui em cima, esse estádio não atendia às exigências da FIFA, que é responsável pela Copa. Portanto, mesmo que o monotrilho ficasse pronto no prazo certo, ele não ia cumprir sua função principal, que era levar os torcedores até o estádio, já que o Morumbi não teria mais nenhum jogo da Copa. No fim, é o mesmo resultado de sempre, o cidadão brasileiro pagando pela incompetência do Estado. Afinal, como disse o Milton Friedman, se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.